Você sempre amou muito seu pai e sempre se viu muito nele. Seu pai disse que ninguém podia viver sozinho. Nisso ele acabou deixando o jovem Akimitsu para trás. Então, Akimitsu acabou crescendo e nisso ele se tornou uma pessoa muito séria, que sempre gostou muito de estudar e de trabalhar. O objetivo dele é ganhar um bom emprego, nada que em relação a namoro ou romance. Ele achava coisas de idiota. Principalmente hoje em dia ele odeia o pai dele e por causa da má reputação que o pai dele deixou para ele. Só que nisso, enquanto Akimitsu pensava na sua vida séria e quando ele tinha que ser acertar para conseguir passar na faculdade, ele acabou se tendo um encontro um tanto inusitado com uma garota muito bonita de cabelos roxos. Ele acabou encontrando com essa garota e ficando totalmente apaixonado. Nisso ele até ficou um tanto envergonhado e fugiu dali rapidamente. Ele pensou que poderia viver a vida dele normalmente como sempre fazia, mas ele não parava de pensar nessa garota. Logo, ele começou a ir em encontros de grupo com seus amigos e viveu uma vida totalmente louca, totalmente diferente da vida normal dele. Foi ali que ele percebeu, só quando ele perdeu o emprego dele e começou a perder pontos na faculdade, que ele tinha que mudar. Logo aqui mesmo ele tomou uma decisão severa. Ele largou o cursinho dele e resolveu virar um monge budista. O tio dele, ele era sacerdote e conseguiu um lugar para ele. Era o local perfeito para ele voltar a ser o que ele era, uma pessoa séria que não tinha nenhum pensamento imoral. Só que aí ele teve um encontro inusitado. A garota que estava ali é a garota que ele tinha conhecido antes, o qual ele havia se apaixonado. A garota também achou tudo muito estranho, principalmente pela roupa que ele estava usando. E nisso ela acabou tropeçando até, e o protagonista acabou ouvindo uma cena muito bonita. Ele sabia que ele tentou fugir de coisas imorais, mas aquilo estava acontecendo com ele. Enquanto ele tentava sair dali o mais rápido possível, mais e mais acontecimentos o deixava encabulado. Nisso, a garota que veio praticamente sem roupas pra cima dele. Então, ele não conseguiu se segurar mais. E então ele acabou se declarando para a garota. Ela não entendeu nada naquele momento. Chamou ele pra tomar um chazinho. E quando ele conversava, o protagonista achou tudo muito estranho. Pensou, pô, ela tá tentando me testar, já que ali não devia ter mulheres. Ele até pediu essa garota para ir pro banheiro, pensar um pouco, e nisso ele viu um poço e ele viu um barulho estranho, e viu que tinha um gato lá. Ele tentou salvar esse gato, mas ele mesmo tava com um azar muito grande. Nisso essa garota acabou conversando com alguma pessoa, dizendo que a pessoa do casamento arranjado estava ali. Só que nisso ela acabou dizendo que não é verdade, que a pessoa do casamento arranjado estava lá com ela. Então, obviamente, a Kimitsu não era essa pessoa. Izuka, garota de cabelo fica totalmente nervosa. Nisso uma garota chamada de cabelo chamada Tsukui chega e ela acaba dizendo que um ser maligno chegou ali. Ela não entende primeiro, até ver o protagonista totalmente de maluco. Nisso ele tá começando a correr do protagonista como assista. O protagonista começou a correr literalmente tentando falar que elas estão erradas, que ele não é nada disso que tá acontecendo. Mas quanto mais ele tentava limpar a barra dele, mais ele se ferrava. Nisso, acabou chegando o protagonista tentando se desculpar com a garota, e ele acabou levando um socão da Yuzuki. Depois disso, descobrimos pela garota do telefone, a Kiki, aquela senhora do telefone, descobriu que basicamente tudo o que tinha acontecido, o protagonista só veio lá pra treinar, etc. E só que o que ele não sabia é que ele é um templo para mulheres, ou seja, ele teria que sair dali o mais rápido possível. Mas a pedido da Kiki, ele pediu para ele ficar ali treinando, e as garotas tiveram um desentendimento, eles não queriam algumas garotas que ele ficasse ali, mas depois de conversar um pouco com elas estavam praticamente entrando em acordo. A Kiki até começou a provocar um pouco o protagonista. Só que o protagonista acabou falando que não, que iria embora e tal. E até algumas garotas ficaram felizes com isso, porque o protagonista não queria causar nenhum incômodo ali. O protagonista está um pouco solitário. E quando o protagonista está sozinho, ela vai conversar com ele. E até acaba se surpreendendo com isso. Ela perguntou se ela queria ficar lá pelo menos um dia, porque os membros já tinham ido embora, mas ele acaba não aceitando. E depois disso eles acabam se tornando um pouco mais próximos, falando um nome do outro. Só que no momento que ele fala o nome um pro outro, ele acaba não vendo o nome dele, ele acaba descobrindo que basicamente o pai dele tinha causado uma dívida enorme nesse templo e deixado ali fugido. Então basicamente o protagonista agora se tornou dono dessa dívida e agora ele vai ter que pagar. Nisso, a Yuzuki chega lá, as outras querendo matar ele, ela fala que ele vai ter que basicamente pagar com o corpo dele, o que acaba causando uma grande comoção ali entre as garotas. Esse foi no primeiro episódio. Yuzuki fica totalmente envergonhada quando percebe o que disse, e as garotas chegam a ensaiar um manifesto para o cara não ficar lá, só que ela arruma um jeito de convencê-las. E ele vê que realmente o templo está em más condições, especialmente que não tem verba, e nisso pretende que vai ajudar o máximo possível. O que puder ajudar, ele vai tentar lá ajudar esse templo.
As garotas percebem a boa relação entre os dois e nisso elas querem fazer uma forma de tirar o prota dele o máximo rápido possível. Aqui que solta pela zoeira fala que eles poderiam tentar seduzi-lo, é uma forma de tirar ele do tempo. As garotas acabam concordando que a Tsukuyo é perfeita pra isso, já que ela tem o corpo mais bonito dali. Depois descobrimos que o prota parece estar melhorando, ele tá voltando à boa forma dele, acordando cedo, fazendo tudo no templo. Ele parece estar voltando a ficar boa forma, mas sempre que ele vai tentar melhorar, sempre acaba acontecendo alguma aprovação pra ele, se é que vocês me entendem. E nisso ele acaba ficando totalmente descoordenado. Nisso, a Tsukuyo percebe e começa o plano dela. Tenta falar mal da comida dele, mas a comida dele é muito boa, até porque ele aprendeu a fazer comida para viver sozinho. Então ela começa a tentar provocar ele, usando o corpo dela e até mesmo fazendo pedidos totalmente loucos para ele, pedindo para arrumar o templo, praticamente trabalho de um dia inteiro, ele fazendo o trabalho dele certinho na dele. Até mesmo trabalhos administrativos com o computador, ele consegue fazer facilmente. Até mesmo treinamentos na cachoeira, no caso mangueira, né, já que no templo não tem, ele consegue fazer facilmente. Ele até mesmo acha que enxergou a iluminação, já que ele e depois de ver a Yuzuki fica até quente, meio tomando aquele banho de água gelada. Ele tá totalmente feliz, tá tomando banho dele de boa, quando a Tsukuyo recebe a última carta na manga dela. Ela invade o banheiro do prota. O plano dela é fazer o protagonista basicamente atacá-la. Para quando a Yuzuki chegar lá, ver o prota em cima dela e fazer ele ir embora dali. Bem, meio que o plano dela praticamente funciona, mas não mais por outro motivo, já que o prota tenta proteger ela, já que ela acaba uma caixa caindo em cima dela e o prota acaba se jogando para proteger ela. Nisso a porta acaba abrindo e a Yuzuki acaba vendo toda aquela cena. Ela parece ficar extremamente chateada e manda o protagonista ir embora. Agradece a Tsukuyo pelo bom trabalho, mas ela parece ter ficado um pouco triste com isso, porque a Uzaki estava evitando ela, mas na verdade, quando ela foi perguntar pra Uzaki, já que elas são muito próximas, ela basicamente descobriu que estava mais evitando ela por causa de vergonha, não por causa de raiva, coisa do tipo. Nisso ela perguntou pra Uzaki porque ela aceitou o tão facilmente. Nisso ela fala que ela viu que ele estava muito triste sozinho, além disso a mãe dela faria a mesma coisa. Nisso a Tsukuyo concorda. E elas acabam percebendo que a Kiki acaba contando pra elas que basicamente o protagonista foi embora. O protagonista foi até se entregar pra polícia e foi atrás da casa dele antiga, mas já estava ocupado por alguém. Nisso ele foi literalmente para morar embaixo da ponte e ele estava pensando em como pagar aquela dívida do pai dele e principalmente ele não conseguia parar de pensar tanto na Uzaki quanto na Tsukuyo e ele estava literalmente no caminho da imoralidade. Nisso a Tsukuyo acaba vendo ele e tal, e ele acaba falando pra ele que basicamente ninguém pode viver sozinho. Foi ali que também ela percebeu que ele tinha 21 anos de idade e ela pensava que ela era mais jovem que ele. E nisso ela chamou o protagonista pra voltar pra casa. E também Tsukuyo acompanhou, também chamou ele pra voltar pra casa. Ele ficou muito feliz, já que isso mostrou que ela tava se importando agora com ele. Só que nisso ela também entregou um papelzinho pra ele, cobrando o valor do primeiro beijo dela. Nisso parece que a dívida do protagonista aumentou um pouco. Depois ele voltou pra casa, Tsukuyo e Uzaki vão tomar um banho. E o protagonista vai fazer uma comida para elas e tal. Nisso, a Uragi, a irmãzinha da Uzaki, vai conversar com o protagonista, acaba vendo como ela é sincera. E nisso, ela basicamente acaba dizendo que não tem problema pra ser um pouco imoral, já que o protagonista tava pensando. Já que o prota tava pensando um pouquinho nela e tomando banho. E aí acabou falando em voz alta. Nisso, ela falou que basicamente ela nasceu de um casamento também. Então, obviamente, né? Bem. E é um sentimento humano normal, de boa. Ela acaba também agradecendo o protagonista, porque agora a irmã dela voltou ao normal, já que ela tá ficando muito séria com o tempo. E ela voltou a ser um pouco mais infantil, como ela era, divertida. Todas as pessoas lá estão agindo mais normal, como antigamente. E basicamente ela faz um agradecimento pro prota, tentando abrir a porta do banheiro. Nisso ele tenta fechar rapidamente, só que acaba abrindo a porta e basicamente ele acaba ganhando um grande presente. Claro que ele levou uma grande surra depois daquilo. E basicamente parece que no próximo episódio uma garota vai entrar em raiva com uma das garotas que não quer ele ali. Parece que vai arrumar um jeito de tirar ele dali. Bem, esse foi o último episódio, muito obrigado se vocês gostaram. Se vocês querem continuação, deixa o like, comentem e a próxima conversa. Valeu, falou.